Estamos entrando ao vivo com o pastor Raimundo Souza. Pelas redes sociais, se inscreva no canal. Deus tem uma resposta para todas as suas perguntas. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos que sempre acompanham aí essas mensagens maravilhosas, essas mensagens que edificam. Eu quero convidar vocês também a repetir, né? Se você ouviu uma vez, ouça outra vez. Por quê? Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não adianta eu falar muitas coisas e o senhor, a senhora que está aí não entender nada, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos que estão aqui comigo, que esse momento o Senhor possa nos dar sabedoria para entender tudo que está sendo falado. Nesses estudos, ou nessa meditação, ou nesse momento de reflexão, nós temos falado muito sobre novo nascimento. Eu já procurei deixar bem claro aí, bastante detalhes sobre o novo nascimento, bastante detalhes preciosos, detalhes que vão fazer toda a diferença. Então, se o senhor está ouvindo esse aqui pela primeira vez, volte ali na playlist aonde está o novo nascimento e ouça desde o início, tá bom? Ouça, né? Porque será muito importante para o senhor, para a senhora, será de grande preciosidade, tá bom? Para o seu coração. Trazendo assim, então, um entendimento compreensivo, um entendimento rico para que projetos sejam elaborados na sua vida referente ao reino dos céus. E como nós vimos, tudo isso se deu início ali, naquele momento que o Nicodemos, o fariseu, um dos principais, procurou Jesus à noite e começou aquele diálogo. E Jesus, deixando o caminho um pouco alto, íngreme, para aquele homem, para mostrar verdadeiramente o que estava dentro dele, para ele mesmo, não era para Jesus, porque Jesus já conhece cada um de nós. Mas o que às vezes falta para nós, meu irmão, minha irmã, você que está aí agora comigo, o que falta para nós? O que falta para nós muitas das vezes é que nós mesmos venhamos entender quem somos. A realidade é essa, é que na verdade precisamos entender quem somos, porque muitas das vezes não nos reconhecemos verdadeiramente. Muitas das vezes nós não sabemos quem somos nós, e muitas das vezes nós não queremos conhecer a nós mesmos. É verdade. Por isso que Jesus ele dá ali ele faz aquela sequência de perguntas, né? Ele diz, não é nem perguntas, ele deixa ele com a sua mente a pensar. Isso é muito bom, né? Ele deixa Nicodemos com a sua mente a pensar e dizendo para ele, né? Jesus diz para ele, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aquilo dali foi como criou várias perguntas na mente de Nicodemos, ao ponto dele perguntar, pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí você acompanha isso lá no livro de João, capítulo 3, no versículo 1 em diante, e você vai perceber ali aquele diálogo. Só que hoje eu quero trazer aqui uma complexidade
algo mais completo com o decorrer dos tempos. Jesus, ele foi levando a mensagem do novo nascimento a muitos corações. Por onde ele passava, por onde ele pisava, aonde ele ia. E quando eu digo para todos vocês, nas pregações que eu faço, nos momentos que a gente vai ler a Bíblia junto, eu sempre procuro dizer que eu prefiro os ensinos de Jesus. Por que que eu prefiro? Porque é a nova aliança, né? Aliança no sangue de Cristo. Já não é mais aquela aliança antiga, né? Aquela aliança que foi desprezada, aquela aliança que foi quebrada e assim modificada pelos anos, né? Por isso que Jesus disse que é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Essa nova aliança tem que estar dentro de nós. O pecado mata, mas Jesus ressuscita, né? E você vê, esse pecado mata, é muito interessante que todos as oportunidades que aqueles homens no judaísmo tinham de sacrificar um animal para purificar os seus pecados, eles estavam ali constantemente. Por quê? Porque o pecado mata, né? Tanto mata o pecador quanto matava os animais também. E Jesus já não estava mais, Deus na sua totalidade já não estava mais se agradando de sacrifícios de homens, porque os animais estavam sofrendo e os seus pecados mesmo não estavam sendo purificados. Então, Deus viu por bem enviar o seu Filho Jesus para morrer e ressuscitar. E assim nós sermos regenerados, como nós vamos ver à frente. Todos nós estávamos mortos, isso sem dúvida, em nossos próprios pecados, né? Pecados que nós cometemos sabendo e também aquele que nós não sabemos. Mas quando aceitamos o Messias como Salvador, recebemos o novo nascimento, a nova vida, né? Damos início a um ciclo. Por isso que eu sempre estou frisando para todos vocês que o que significa novo nascimento? Novo nascimento significa transformação, mudança, largar o velho, largar. Você tem que largar o velho, você tem que abandonar o velho, né? E viver algo novo, viver algo novo, viver algo novo. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Nascer de novo é ter a perspectiva de que novos horizontes estão se formando dentro de mim. Horizontes celestiais. Livre da condenação do pecado. Agora vivemos para Deus. Estamos em Deus. Amamos a Deus. Servimos a Deus. Nossa vida vem do Messias. Esse é o novo nascimento. Quem nasce de novo procura agradar totalmente aquele que é eterno, que é soberano, que detém todo o poder de entrada no céu e também todo o poder sobre nossas vidas, né? E também passamos a crescer espiritualmente. Passamos a desenvolver a nossa espiritualidade. Então, por isso que eu quero deixar aí para todos vocês que estão aí ouvindo, né? Valorizando o seu novo nascimento. Isso é muito importante. Precisamos valorizar, né? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu sou uma nova criatura, mas não abandona os seus antigos costumes, né? É ignorante, é uma pessoa que não aceita conselhos da Bíblia, da própria Bíblia. A pessoa ela não aceita estar
sob o regime espiritual, sempre ela coloca o projeto dela em primeiro lugar, sempre ela coloca o que ela acha, o que ela pensa. Então, isso daí fica muito visível que essa pessoa ela não é uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que se aborrece facilmente, que deixa o lado de fora dominar mais ela do que o lado de dentro. Isso prova que ela não teve um novo nascimento. Uma pessoa que tem um novo nascimento, ela consegue, não que ela seja como camaleão, mas ela consegue refletir melhor sobre qualquer assunto. Ela consegue entender qualquer assunto com mais tranquilidade. E ainda que ela não entenda imediatamente, ela vai procurar meditar gradativamente. Ela sabe, é aquela visão, né? Ela sabe entrar e ela sabe sair. Por isso que nós precisamos ter um novo nascimento. Não é ser bobo, não é ser bobo, não confunda. Novo nascimento não é você ser marionete, mas é você ser sábio, não aos seus olhos, mas segundo a espiritualidade que vem do trono do Altíssimo, né? Você passa a ter as características do Altíssimo sobre a tua vida. Então, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, você vai ver lá Paulo enviando essa orientação aos cristãos que estão ali em Coríntios, e ele dá uma ênfase, ele dá um entendimento, ele dá uma compreensão mais apurada, e ele diz para aqueles cristãos, né, para aqueles novos nascidos, ou os que estão nascendo, ou aqueles que ainda não nasceram também, mas que estavam ali ouvindo, porque para você nascer, você precisa não ter nascido ainda. Isso é verdade. Isso é um fato. Você pode estar rindo, mas muitas das vezes a pessoa não entende isso. Muitas das vezes ela acha que ela já nasceu, né, e não nasceu. E é muito importante. Você precisa reconhecer que você não nasceu para que você venha nascer. Porque se você reconhecer que já nasceu, mas não nasceu, você não vai nascer. E aí é complicado demais. É complicado demais. E é aí que a gente se perde. A mansidão, ela se perde aí. Então, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, eu falei o versículo 17, mas eu vou no anterior, né, que é para a gente dar uma refletida melhor, dar uma analisada melhor. Diz assim, ó, no capítulo 5, versículo 15, diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, tem que haver aí uma reflexão sobre esse capítulo, para que você tenha um bom entendimento, porque isso vai fazer toda a diferença. E essa parte de baixo, tanto a parte de cima, e ele morreu por todos, quanto aqui a conclusão, no capítulo 5 de 2 Coríntios, no versículo 17, que diz: E assim, porque ele morreu, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha só, nova criatura. Tem que haver uma mudança radical. Tem que haver uma mudança. E radical não é só de vícios. Não é só de vícios. Por isso que isso daqui não é
Isso daqui não é para você aprender. Eu não estou te dando conselho aqui para você nascer de novo, não. O nascido de novo é algo tão natural. Quem nasce de novo é tão natural que isso aqui não é uma imposição, mas é uma tranquilidade, né? Ela vai fazendo isso naturalmente, ela vai abandonando, ela vai largando naturalmente, ela não tem medo, não tem medo, ela não tem medo, né? Ela deixa bem claro tudo, tudo que ela precisa para a sua evolução, para o seu crescimento. Ela não tem papas na língua, ela não tem receio, ela não tem medo, né? Ela deixa bem claro, para que a vida dela venha avançar cada vez mais, para que a vida dela venha crescer cada vez mais, entendeu? Isso é muito importante, porque mostra categoricamente, mostra a fundo que ela mudou, quando ela abandona. No decorrer da caminhada, podem até surgir flashes de vontade dela retornar para o erro, né, para a velha natureza. Porém, como ela está num novo ambiente, ela tem mais força para vencer. Por isso que a pessoa, se ela é uma pessoa que reclamava, olhava muito para as dores que ela tinha sobre a vida dela, ela é uma pessoa que, sabe, se deixava entristecer rápido, ela era uma pessoa que acreditava em tudo, isso daí já não é mais real. Ela consegue ter mais equilíbrio, ela consegue ter mais domínio, ela não acredita em tudo, ela não alimenta muito as dores, ela sabe que aquilo dali é necessário. Então, isso daí é o mundo onde ela está espiritual. O mundo onde ela está espiritual dá para ela esse entendimento. Você vê Jesus na cruz? Ele reclamou da cruz? Ele mostrou algum momento que ele estava ali e não estava querendo estar ali, e aquilo dali, poxa, eu não sei porque eu estou aqui, ele reclamou. Você vê a Bíblia falando isso? Você vê os discípulos falando isso? As cartas? Não. Porém, você vê um momento que ele diz: Pai, se for possível, ele usa da sabedoria do reino de Deus, né? Ele conversa com Deus de maneira sábia, ele não cobra nada, ele não exige nada, ele apenas dialoga, provando que ele é homem, provando que ele está num corpo falho, um corpo que sente dor, porém, no finalzinho ele diz: não seja feita a minha vontade, mas seja feita sempre a do Senhor. Então, para você permitir que a vontade do Senhor seja feita, você precisa entregar todas as suas vontades na mão dele. E é isso que caracteriza o novo nascimento. Quando eu já não vivo, né? Como está escrito aí, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novo. Você é nova criatura. Olha que interessante, né? É nova criatura. Que maravilha, né? Se a gente for lá no livro de 1 Pedro, nós vamos ver ali também um entendimento muito amplo sobre novo nascimento, que muitas das vezes nós não paramos para refletir, porque o tempo é curto, às vezes não dá. Você já viu quantos vídeos eu tenho gravado aí sobre o novo nascimento, como é amplo, como é grande? Muitas das vezes não dá para pregar tudo isso em um culto só. Você já percebeu isso? Não dá para pregar isso em um culto só. Às vezes fica impossível, dá cansaço. Agora, olha só como que é importante. Olha como que a tecnologia, ela é boa pelo um lado. Ela faz com que a gente venha ver a grandeza, né, de Deus com mais amplitude. Por isso que a gente tem que aproveitar
esse tempo, né? E olha só, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3 em diante, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha só, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Por aí você já vê, para uma vida nova, uma esperança nova. Olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Por que o apóstolo Pedro está dizendo bendito o Deus e Pai? Porque Deus que nos deu essa oportunidade de vir o seu Espírito à Terra para mostrar para a humanidade, assim como os anjos caídos incorporaram nas mulheres na época de Noé, assim como os anjos caídos, eles incorporaram ali, né, naquelas mulheres, e nasceram os nefilins, nasceram aqueles gigantes. Jesus também veio, né, e trouxe dos céus algo maravilhoso. Por isso que está dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, enquanto os anjos nasciam de mulheres, os anjos caídos nasciam de mulheres e destruíam a face da terra, destruíam tudo, Jesus, ele veio restaurar a alma daqueles que estavam condenados à morte. Por isso que quando nós mentalizamos na morte de Jesus, nós visualizamos ali aquele momento foi um momento onde houve uma batalha, uma grande batalha, e Jesus ele tomou a chave da vida e da morte que estava sob o poder de Satanás, né? E entendemos que era muito mais difícil para o homem chegar a Deus como hoje. Tanto é que os mestres do judaísmo, eles tinham como blasfemo quem falasse que era filho de Deus. Tanto é que eles tentaram apedrejar Jesus numa situação como essa. Por isso que está aí, ó. E olha só que interessante que ele diz, ó. Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível. Então, o novo nascido, ele começa a visualizar tudo isso aqui, ó. Ele começa a visualizar tudo aqui. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, ou seja, acima desse céu que está à nossa cabeça, existe o trono de Deus, ó, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Olha que maravilha. O novo nascido, ele é guardado pelo poder de Deus. Por isso que ele não se desespera. Por isso que ele não entra em conflitos emocionais. Por isso que ele não se deixa levar pelas circunstâncias. Porque ele sabe, né, quem o gerou. Ele sabe, ele tem sinais ali, ele já tem experiências. O novo nascido, ele cada vez mais ele vai vendo o poder de Deus dia após dia na vida dele. Tudo para ele é poder de Deus. O nascimento físico, a criação física, o alimento, isso é poder de Deus. E outras maravilhas vão acontecer no decorrer da sua caminhada. E lá ele diz, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível,
reservada nos céus para vós outros, ou seja, não tem acesso. Homem nenhum tem acesso. Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Olha só, presta atenção, isso aqui é muito interessante, ó. Você que está aí, prestando atenção direitinho, mediante, no capítulo 1, no versículo 3, lá embaixo diz assim, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança. Vamos ler de novo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, olha só agora, reservada nos céus. Ou seja, tem uma reserva para os que vão nascer de novo. Uma reserva que está escrita aqui, ó, uma reserva nos céus para vós outros, uma reserva incorruptível, sem mácula, imarcessível. Então, é muito importante a gente visualizar isso, que todas as nossas atitudes, elas vão gerar uma recompensa. Assim como o trabalhador físico, ele trabalha e tem o dia de trabalho dele, nós também teremos o dia da nossa herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. Mas quem é que vai receber essa herança? Os que nasceram de novo, os que nasceram em Cristo Jesus através da sua morte, da sua ressurreição, não acreditaram somente, não andaram somente com o crucifixo, não apenas rezaram o Pai Nosso, ou rezaram outras rezas que existem, não, mas viveram as suas vidas pautadas e voltadas para a glória do eterno, do soberano Deus, fugindo de toda aparência do mal, não aceitando imposições, pensamentos que não sejam pensamentos lá do alto. Claro, sempre com o senso de sabedoria que vem do trono de Deus. Uma pessoa alterada, uma pessoa sem equilíbrio, uma pessoa que não tem condições de dialogar com outra pessoa, ela mostra que ela não tem nada de novo nascimento. Essa pessoa não vai te acrescentar em nada, nada, nada. Isso é muito importante para cada um de nós. Isso é muito importante para cada um de nós. E olha só que interessante, ó. Diz assim, ó, no versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Olha aí, ó, o justo vive pela fé. Então, se tem uma coisa que não pode faltar todos os dias na sua vida, é isso aí, ó, é fé. É fé. E o que é a fé? A fé é a condição que te dá de você suportar todos os momentos difíceis. Esse é um dos problemas que a igreja interior de cada um de nós tem sofrido. A falta de fé. A ciência atual, as condições da nossa geopolítica, as condições da nossa sociedade, o tipo de vida que a gente vive hoje, ela tem nos tirado, ela tem nos proibido de viver pela fé. Eu não sei se o senhor consegue ter um amplo entendimento, mas muitas das vezes nós somos guiados pelo que vemos, somos guiados pelo que ouvimos, e muitas das vezes não é o que vemos que vem pela fé, não é o que ouvimos que vem pela fé, é o que vemos e ouvimos que vem pela boca de homens. O povo do século XXI tem sido guiado pelos homens. Vai para cá e o povo vai para lá e o povo vai. Se fosse para adorar a Deus, valia a pena, mas não é para adorar a Deus, é para adorar a sua própria imagem, é para defender a sua própria a carne, a sua própria estrutura de barro.
E isso é um perigo, porque e a alma e o espírito? Como é que ficam nisso? Muitas das vezes a gente vai para um lugar e a gente recebe um sinal da alma, tipo, cuidado, né? A gente sente medo, mas a gente entrega o nosso corpo sem mesmo obedecer essa reflexão que o espírito e a alma manda para a nossa consciência, que o espírito manda para a nossa consciência melhor, né? O espírito conversa com a alma e a tua alma, que guarda todas as informações, ela consegue captar, né, esse sinal, mas, porém, muitas das vezes nós não conseguimos alimentar mais esse pensamento, essa reflexão, buscar a fundo, e muitas das vezes nós fazemos instantaneamente. Inclusive hoje os psiquiatras, eles já intitularam esse tipo de atitude. Nós estamos vivendo o tempo da síndrome do pensamento acelerado, que nada mais é do que anular a fé. A síndrome do pensamento acelerado é anular a fé. Eu não penso, eu não tenho condições de raciocinar, mas tenho condições de agir sem pensar. E aí é que mora o sofrimento, que mora a dor, que mora as coisas ruins da vida. Por isso, eu quero deixar aí com todos vocês esse raciocínio sobre o novo nascimento. Coloca isso como principal na sua vida, primordial, primeiro lugar. Lembra do que Jesus fala lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 36? Ele fala muito bem sobre isso. E ele fala que nós primeiro temos que buscar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você entender isso, meu irmão, você vai ser uma pessoa muito feliz na sua vida. Eu espero poder ter te ajudado, tá bom? Continua firme, participa com a gente sempre que puder da oração das 18 horas, tá bom? Que Deus ilumine e assista os cultos online. Deus vai falar muito ao seu coração. Fica na paz e até uma próxima oportunidade.